Paz do Senhor, pessoal! Estamos aqui nos estúdios Umadu com um novo projeto, com um novo podcast para vocês. E esse podcast é direcionado para os jovens e adolescentes. Tanto é que temos eu e Ana Tereza aqui na direção dele. E hoje, como a gente está iniciando esse podcast, a gente tem um convidado mais que especial, não é mesmo, Ana Tereza? É isso mesmo. Hoje nós estamos com um dos coordenadores da Umadu, o Luiz Fernando, também mais conhecido como Nando. Tudo bem, Nando? Pai do Senhor Ana Tereza, Antônio, Senhor. Pai do Senhor a todos os irmãos aí que estão nos acompanhando. E estamos aqui hoje para poder servir junto, cooperar nessa obra, alegre com esse novo projeto de vocês. E estamos aqui à disposição para o que for necessário. A gente vai conversar bastante aqui, vamos perguntar umas coisinhas, vamos interagir. Saber um pouquinho mais sobre o senhor. A gente quer entender a sua trajetória, como Olha. que foi. É que aqui a gente gosta das curiosidades. Vamos embora esmiuçar, então. Vamos Do esmiuçar. começo aos dias atuais. Amém, amém. Mas a primeira pergunta que a gente quer fazer, né? Sim. Você, como um líder de jovem, como é ser um líder de jovem? Rapaz, já começou com o pé na É porta. o pé na porta, assim, Pé escancarado. direito. Vixe. Bruninho, é uma experiência que para mim é nova, Uhum. entre aspas, né? Eu já estou na coordenação tem acho que 2 anos e pouco. Eu iniciei auxiliando os jovens aqui na sede. Eu iniciei na Umadu Uhum. praticamente no ano de 2009. Estava com 18 anos, Ana Tereza. Estava com 18 anos. E ali, na época que a gente estava, 2009, existia um movimento muito forte com os jovens. Muita amizade. E foi na época que... Entrosamento. Muito entrosamento. E nessa época, eu me lembro que tinha o site da Umadu. Uhum. E a gente cobria todos os cultos de bairro. Sim. E nessa época eu comecei a tirar foto para o Umadu. Então você era da multimídia. Você, rapaz, Sempre cara, foi. todas as áreas que você imaginar da igreja, eu já passei. É. Cozinha, recepção, foto, jornal, entrevista, tudo. Todas eu passei. Já passa. Nessa época, lá em 2009, eu estava trabalhando com o site da Umadu. Uhum. E aí eu comecei tirando foto e depois eu fiquei como líder de fotos do site. A gente tinha uma equipe e aí seguiu. E depois de alguns anos, eu fui chamado para auxiliar os jovens aqui na sede. Trabalhei aí uns 6 anos, mais ou menos. E depois o pastor me chamou para auxiliar, para servir na coordenação. Então, assim, para mim, a pergunta foi como que é trabalhar como líder de jovens. Uhum. Sinceramente, para mim é desafiador. Porque além de ser muito dinâmico em relação ao tempo, né? Sim. Cada tempo tem uma característica diferente. Essa referência eu fui aprendendo fazendo. Sim. Na Né? prática. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, o meu pai e a minha mãe sempre estavam na vida da igreja. Uhum. Mas o meu pai nunca teve um cargo eclesiástico. A minha mãe também não. Não era algo que você estava acostumado. Não era. Você Então, assim, aprendeu vivendo. Exatamente. Claro, a gente tem um chamado pessoal que eu lembro desde criança. De ter uma chama dentro de mim. Mas a referência dentro de casa de liderança, assim, com pessoas, eu não tive. Uhum. Então isso foi sendo desenvolvido na vida da igreja mesmo. Uhum. Como o pessoal costuma dizer, é trocar o pneu com o carro andando. E aí eu fui aprendendo, tô aprendendo ainda hoje. Eu estava vindo para cá, né? Porque para a sede estava pensando como que o desenvolvimento ele vai acontecendo. Coisas de imaturidade que a gente tinha, que você vai aprendendo. Sim. Coisa de comunicação que você vai aprendendo a desenvolver. Por exemplo, quando eu me lembro, até comentei com vocês esses dias atrás, eu me lembro que eu era muito ansioso. Eu chegava num ambiente, eu já queria comunicar logo, a fala rápida, acelerada. Resolver o que tinha que resolver rápido. Exatamente. Aí hoje você vai aprendendo a ser mais calmo, ser mais contido, mais paciente. Só que é um desafio grande, porque vai na personalidade você se transformar, se forjar. Então, eu estou aprendendo até hoje como que é ser um líder de jovens.
acredito que já melhorei alguma coisa, mas ainda tem um caminho grande a percorrer para aprender. Eu falo a mesma coisa, porque como eu sou auxiliar de jovens hoje, eu tô aprendendo ainda. É sempre um aprendizado contínuo. É verdade. E interessante um ponto que você falou, Nando. Você falou lá atrás, 2009. Então, que a gente não volta um pouquinho no tempo e vamos falar dessas épocas, né? Bora lá. Só que em um ambiente diferente. Uhum. Porque a gente sabe que os nossos jovens hoje têm essa vida também fora da igreja, né? No ambiente, seja escolar, trabalho. Uhum. E muitas das vezes eles precisam de algum norte nessas experiências deles lá fora. Uhum. Então a gente quer saber também como que você era nessas experiências lá fora, ensino médio, escola, faculdade, entender como você se portava, como devemos, né, nos portar nesses sendo ambientes. cristãos e estando no mundo, né? Uhum. Nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. Então, como que Você era? tem alguma experiência da escola, assim, marcante? Fala pra nós. Ana Tereza, vamos tentar voltar alguns bons anos Uns atrás. bons, né? Uns bons anos atrás. Estou com 33, então voltar aí Faz um pelo tempinho. menos Faz um tempinho. uns 20 anos. Vamos tentar. Eu sempre fui assim... Eu sempre gostei da vida da igreja. A vida toda. Uhum. A vida inteira. Eu sempre cresci na vida da igreja. Você, Tipo assim, nos bancos da igreja você mesmo, nasceu em sabe? berço evangélico? Sim, a minha mãe crente, o meu pai crente, a família da minha mãe, a família do meu pai, todas crente. O meu avô paterno, né, o Zé Roque, lá de Ponte Alta, servia na igreja na época como tesoureiro. O meu avô materno, Manuel Moreira, era presbítero aqui em Uberaba, auxiliava lá na congregação do Santa Maria. Então eu sempre cresci no meio da igreja, a vida inteira. Uhum. Então, assim, e curioso que eu sempre gostei da vida da igreja. Nunca foi, para mim, uma dificuldade. E os meus pais, eles me criaram, assim, tanto eu quanto a minha irmã, de uma forma que sempre me deu muita liberdade. Eu não me lembro, nunca me lembro, do meu pai ou minha mãe me obrigar a vir no culto. Não, você tem que ir, você tem que ir. Nunca. Nunca mesmo. Chegava o dia do domingo, perto das Hoje 7 horas, já começava a se arrumar e vinha. Exatamente, Sem exatamente, problema. exatamente. Chegava na hora do culto ali, já começava a arrumar naturalmente. Nunca teve, assim, uma obrigação por parte da minha mãe ou do meu pai. Mas, claro, tive o período ali de adolescência que, naquela fase A que... rebeldia. Isso aí mais pra frente eu conto. E eu sempre gostei da vida da igreja. E é interessante que vocês me fez lembrar uma situação que aconteceu recentemente, assim, comigo. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu lá de Caldas Novas. Recente que eu digo durante a pandemia, né? Então, já faz alguns anos. Chama Gabriel. Falei, ô Gabriel, como é que tá em Caldas Novas? Tá parado, tá fechado? Como é que tá? E ele me respondeu, e ele não é crente, esse Gabriel. A gente era amigo lá de Ponte Alta. Ele me respondeu assim, ô Nando, aqui tá legal, tal, mas não é muito do jeito que você gosta, não. Tá muita bagunça. Cara, e eu falei, gente, Não gosto olha de que bagunça. interessante a leitura que ele tem sobre mim, sabe? A leitura que ele tem, que eu sempre fui um cara de estar no meio do povo. Eu sempre cresci em bando, eu costumo dizer. Porque eu venho de uma família, principalmente por parte de mãe, que são 10 tios. Cada tio com pelo menos 2 ou 3 filhos. Então eu sempre andei com muita gente. Com muito primo, com muita amizade. Então eu sempre andei em bando. Mas sempre tive o meu jeito de ser. Independente de estar no bando ali no meio de tanta gente, eu sempre tive o meu jeito. E, sabe, é difícil falar agora. É uma pergunta que me fez pensar. Mas é uma coisa que eu aprendi com Deus. Deus quer que você seja uma voz. Deus não quer que você seja um eco. Sabe? Então, assim, Deus colocou em você, Ana Tereza, Antônio, Carolzinha, Adam, Carane, João Neto, todo mundo que está aqui, Deus colocou em você uma característica. Então, você tem que saber trabalhar com essa característica que você tem. Mas é interessante que chega um determinado tempo da nossa vida,
Isso independente de idade. Cada um vai ter um momento em que você tem um encontro com Cristo e que aquilo te marca. Aquilo te faz uma renovação e uma revolução. Então, assim, eu sempre cresci na vida da igreja. Sabe, eu costumo dizer, fui batizado no Espírito Santo com 7 anos. Num acampamento lá em Campinópolis. Caramba. Com 7 anos, lá em Campinópolis. Mas quando que foi o meu encontro com Cristo? Ano de 2014. Ali que foi o meu momento com Cristo. Eu costumo dizer que ali foi uma virada de chave na minha vida. E, então, assim, eu sempre estive na vida da igreja. A vida toda. Nunca me desviei. Nunca fui ex-nada. Sabe? Nunca. Você foi A crente. vida inteira, sabe? Eu tive, sim, aquela fase de rebeldia, de questionamento, de vir na igreja meio que por obrigação. Sim, mas nunca dos meus pais, como eu já disse. Mas tive. Uma auto-obrigação. Né? Exatamente. Quem- Mas sabe aquele momento que você vai na igreja porque é por um costume. Sim. Ah, eu vou lá. Já é algo Tive normal, essa fase. rotina. Exatamente, uma rotina. Mas eu tive esse momento de 2014, onde foi a virada de chave, onde literalmente Cristo encontrou comigo. E a pergunta de vocês, como que é viver um jovem no meio, assim, no meio do mundo? Cara, vivendo. Vivendo. Romanos capítulo 12, 2, fala assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem uma tradução, que é da Bíblia A Mensagem, que ele diz assim, que o mundo ele te leva para um lugar de imaturidade. E o melhor que você pode fazer para agradecer a Deus é viver. Como que eu vou me encontrar com Deus? Vivendo. Eu não tenho outra forma de ser. Porque se eu faço alguma coisa intencional, eu estou manipulando as coisas. E eu não posso manipular. Então, assim, como que eu me encontro com Deus? Vivendo. Claro, isso tem que ser claro. Dentro de princípios de santidade. Sim. Dentro de princípios de ser correto. Sempre. Mas vivendo a vida. Vai errar? Sim. Vai tomar decisão equivocada? Sim. Sim. Com certeza. Vai se arrepender de algumas coisas? Sim. Sim. Mas você vai aprender vivendo. Parece meio maluco, mas é vivendo. É vivendo. Eu só aprendi esses momentos quando eu falei, Senhor, é viver. É viver. Claro, e aí vai aquilo que o próprio Espírito Santo faz. Está dentro de você, ele começa a te causar impressões daquilo que está certo, daquilo que está errado. Ele te causa impressões, e aí vai da sensibilidade de ouvir ao Espírito Santo e isso ser desenvolvido todos os dias. Que interessante. Cara. Muito legal. Agora a pergunta que a gente tem é uma pergunta que eu acho que muitos dos jovens têm uma certa dificuldade. Que é a questão de profissão. Né? Hoje em dia muitos jovens estão em dúvida, não sabem o que vão seguir. Como que foi para o senhor, na época que o senhor entrou na faculdade, como que foi essa escolha de entrar nessa faculdade? Por quê? A razão, a vivência que foi. Teve algum evento que impactou na vida cristã dentro senhor- da faculdade? Que pode ter, né, influenciado a escolher essa profissão. Ou se eu falar para vocês que eu descobri que eu gostava do direito durante a faculdade, vocês acreditam? É sério. Eu só descobri que eu gosto durante. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei ali naquele momento de como que vai ser agora? E agora? Como é que vai ser? E fiquei naquela situação. Eu me lembro que uma tia minha, a Márcia Pinheiro, ela falou assim, faz direito. Eu falei, uai, direito? Nunca pensei em direito. Tá. Vou fazer. E eu fui de curioso. Falei, vamos ver o que dá. Beleza. Quando foi no primeiro semestre, Ana Tereza, tava ali de boa e começou umas aulas de sociologia, de antropologia. Tem uns impactos aí Nossa, na vida tem. cristã. E aquilo pegou meu coração. Eu gosto. Filosofia, antropologia, sociologia. Entender e estudar o comportamento humano. Legal. E aí, a hora que eu comecei ali, eu descobri que eu gosto daquilo ali.
Mas eu só descobri já durante Na o prática. curso. Durante. Exatamente. É aquele negócio que Sabe? você falou, é vivendo. vivendo. Fala assim, você fez um teste vocacional? Fiz depois. E deu para a área de humanas. Todos os testes que eu fiz, deu para a mesma área. Tipo assim, seja filosofia, seja antropologia, seja sociologia, seja direito. Deu tudo para essas mesmas áreas. Então eu descobri durante o curso. Eu não fiz uma coisa assim, pensar, deixa eu pensar. Não foi algo planejado. Não foi. Não foi. Foi uma coisa literalmente assim, que eu fui de curioso. Vamos. Foi. E quando eu estava no curso, aí eu fiquei apaixonado no curso. E eu gostei demais. Principalmente por conta disso, de compreender o comportamento humano. Por quê? Não sei se eu posso entrar nessa área aqui. Fica à vontade. Mas, como eu falei para vocês, eu venho de uma família muito grande, sabe? E na casa da minha avó materna, minha avó Marlene, a gente sempre tinha o hábito de todo domingo reunir a família para almoçar junto. Todo domingo. E eu me lembro que chegava domingo, eu ficava agoniado para poder chegar na hora do almoço logo. Porque eu sentava na mesa, aí tinha um pessoal que sentava mais para frente, ficava conversando de tudo, né? Você vai esperando a comida. Pior que não, Juninho. A comida era só um acessório. Mas ficava numa ponta eu e o meu tio, o Romero. Sim. Cara, e quando eu tava ali, Tete, a hora que eu tava sentado ali, todo domingo o meu tio começava a conversar. E começava a me incutir coisas da palavra de Deus. E me ensinar coisas da palavra de Deus. E eu agradeço demais a 3 pessoas na minha vida. Romero, meu tio, né? O Romero. Um outro tio meu, pastor Anísio Marques. E um outro tio meu, que é o meu tio Osiel. Esses 3 me formaram, sabe? De uma forma muito forte. Principalmente em mesa. Então, assim, eu chegava lá na casa da minha avó, a gente ia almoçar e o meu tio Romero começava a conversar. Eu lembro e falava assim, porque Jacó, ele falava direto, porque Jacó era enganador, Jacó era isso, Jacó era aquilo, mas Jacó sou eu. É a primeira vez que ele me falou isso, eu falei, como assim, tio? Eu falei, dentro da nossa natureza tem essas características. Jacó é você. Se não for trabalhado pelo Espírito Santo, é você. E você tinha quantos anos? Desde menino, cara. Desde menino. Então, assim... Ouvi um trem desse quando é menina... Cara, eu não compreendia. Eu só fui entender Como isso assim? depois de velho Como já. assim? O que Ele é fala isso direto, Jacó sou eu, dentro de mim tem essa natureza. E ela precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Porque se ela não for, você é igualzinho Jacó. Aí tá bom, e aí foi. Cara, e quando eu entrei no direito, eu fiz o link com aquilo que eu vivia na casa da minha avó, sentado em mesa. A hora que eu tava na aula, o professor começava a falar, a minha cabeça voltava lá nos domingos, conversando. E eu acho que aquilo, sabe, foi linkando, exatamente. E foi criando esses laços. Aí eu apaixonei pelo direito porque voltou lá atrás, sabe? E aí, cara, eu gosto demais, até hoje, claro, é minha área. É onde eu desenvolvo, é onde eu preciso ganhar dinheiro. Então, e começou dessa forma. Eu descobri mesmo durante o curso, cara. Durante o curso. Que interessante, Nando. Às vezes as experiências que a gente vive, né, durante a nossa trajetória, que seja menina, nos moldam. E lá na frente a gente olha pra trás e fala, nossa, lá atrás eu tava pensando nisso, mas de outra forma, linkou com isso agora e eu tô vivendo algo que eu fui ensinado lá atrás e que eu não botei em prática na hora, mas eu vou botar em prática agora. Então é interessante essa trajetória mesmo que a gente vive, né? E... a gente tinha até comentado aqui anteriormente sobre as suas experiências, né? A gente preparou um roteirozinho aqui, algumas perguntas e tal. A gente está seguindo, mas a direção é do Espírito Santo, Amém. né? E a gente realmente tava... quando eu e a Ana Teresa, a gente sentou, pensou, como é que a gente vai fazer esse podcast? E a gente foi pensando em perguntas relacionadas a vocês, porque a gente se conhece, já sabe, tem alguns temas que a gente gosta de trazer aqui. E realmente a trajetória do cristão é um testemunho para os outros. Então
essa trajetória de que o local da mesa, onde você falava com seu tio, Romero, e ele te ensinava, é algo muito interessante, que muitas das vezes a mesa é o local onde a gente tem mais aprendizado, onde a gente tem mais intimidade. É até bom esse formato de podcast, que realmente a gente tá aqui numa conversa, né? E você falou uma coisa interessante anteriormente, sobre batismo. Você foi batizado no Espírito Santo com 7 anos, né? Isso. E qual que foi a sensação? Juninho, eu não sei explicar. Eu não sei colocar em palavras, CT, qual que foi a sensação. Era um culto do feriado ali de fevereiro. A gente evita falar o nome, né? Porque nós aprendemos assim. Naquele feriado de fevereiro. Feriado de fevereiro separados para Cristo. Tipo isso. O pessoal entendeu bem o que é. O que a gente faz os separados na época nem existia. E eu estava lá em Campinópolis. E eu me lembro que o pastor estava pregando. E de repente ele chamou à frente para poder ir lá. E eu, 7 anos de idade, né, não entendia direito as coisas. Peguei e fui. E eu estava na frente, ele colocou a mão sobre a minha cabeça na hora e eu comecei a falar em línguas. Se me perguntar assim, qual que foi a sensação, como você me perguntou? Cara, é uma sensação que é difícil de escrever. Inexplicável. Só vivendo. Não dá. Só vivendo. Não dá. Tem uma sensação que me compara, que eu consigo assim fazer uma comparação que eu vivi também. Uma vez eu estava lá em Ponte Alta. Nesse dia eu estava muito triste. Já mais... Devia ter o quê? Uns 18, 17 anos. E estava num momento muito difícil. E eu me lembro que eu fui para o culto, lá em Ponte Alta, mas eu estava assim, com o coração muito quebrantado, muito contrito mesmo, sabe? E na época o irmão Porfírio estava pregando, nesse dia. Ele estava pregando e eu ali no último banco, sentado, quietinho, cara. E ele pregando. E de repente ele saiu do púlpito e foi lá em mim, no último banco. E ele me deu um abraço. Mas foi um abraço que eu nunca senti nada parecido. É como se tivesse cheio de espuma, colchão, não sei, alguma coisa muito macia. E me abraçou assim, ó. Um algodão doce. Vamos colocar isso. Que você fala algodão doce com gordinho é maldade. E ele sei que ele me deu aquele abraço. Cara, mas eu senti Deus abraçando naquele momento. Sabe? E foi uma coisa muito diferente que eu não consigo explicar. Então, a sensação do batismo no Espírito Santo, rapaz, não dá para explicar como que é. É diferente. Por exemplo, um outro momento que eu vivi mais recentemente agora foi no Separados para Cristo. Na segunda-feira de manhã, quando o Igor ministrou. Infelizmente eu não estava aqui. Bruninho, foi diferente. Eu acredito que você ouviu. Eu ouvi falar muito, foi... O pessoal falou assim, foi algo sem igual, nunca viveu antes. Foi sobrenatural, uma coisa diferente mesmo. E eu me lembro que já no finalzinho estava todo mundo ali adorando a Deus, uns ajoelhados, outros de pé. O Jonathan estava ajoelhado, o Igor também estava ajoelhado e eu estava de pé naquele momento. Cara, e Deus começou a me renovar ali no Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas assim, de uma forma... Sabe, Cara, difícil colocar palavras. É uma coisa diferente. É um sentimento diferente. Ao mesmo tempo que te dá uma descarga de poder, te dá uma sobriedade e uma consciência muito grande. Por isso que é confuso, no melhor sentido da palavra, tá? Porque te dá sobriedade, você fica lúcido totalmente. E em nenhum momento você perde a sua sobriedade. Mas você fica com uma descarga de poder muito forte. Uma coragem, uma intrepidez. Mas muito forte, muito grande. Que a melhor definição que eu consigo encontrar agora vai ser nesse sentido. É diferente. É diferente, cara. Só vivendo. Só vivendo. Busca. Quem quiser, busca. Tem que buscar. Porque é diferente. É diferente. Ana Teresa, você já é batizado com o Espírito Santo? Ainda não. Busque. Mas Porque temos que buscar. é importante. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque. Busca.
que é importante. E batismo nas águas? Cara, batismo nas águas, eu batizei, acho que eu tava com 17 anos. 17 anos. 17 anos. É uma experiência também marcante. Eu também sou batizado nas águas, né? E eu acho que essa declaração pública, né, da nossa fé é muito interessante. E como você já falou, que você sempre viveu na igreja. Sim. Então, eu creio que essa declaração foi bem mais fácil. Não, pra mim foi natural. Natural. Então, Natural. porque tem muitas pessoas, eu conheço alguns jovens, né, que ficam assim, será que eu batizo? Será que não? Será que é o momento? Ficam naquela dúvida, né? Uhum. E o que a gente traz para eles? O que a gente pode trazer para eles dessa declaração de fé, né? Cara, o Espírito Santo causa impressões no seu coração. Você vai saber quando é o momento certo de batizar. Uhum. A gente precisa compreender a voz de Deus. Acho que isso é o mais básico. Porque Deus causa impressões no nosso coração. E a gente precisa saber ouvir e discernir. Estar sensível, né? Estar sensível à voz de Deus. Porque Deus fala. E muitas vezes a gente coloca um peso muito grande. Uhum. Principalmente quando se trata de batismo. Muita gente tem aquela situação. Eu vou usar uma expressão, não sei se vai ser a mais adequada. Um sentimento religioso do batismo. Uhum. É como se a partir do batismo a minha vida fosse alterar tudo. Virou ali. Nova criatura. Exatamente. E a partir do batismo não vai ser uma nova criatura. Ali vai ser um reconhecimento público daquilo que já é. Uhum. Não é a partir dali que você vai mudar. Uhum. Você já está nesse processo de mudança, de aceitação a Cristo, de conversão, de santificação, de justificação. Ali vai ser uma confissão para todo mundo daquilo que você já vive. Então muita gente tem essa dificuldade de falar assim, não, a partir daqui vai ser diferente. Não. Quando eu aceito a Cristo, já se torna diferente. Uhum. No batismo eu vou confessar publicamente aquilo que eu já sou, aquilo que eu já vivo, aquilo que eu já desfruto. Trazer do secreto o público. Exatamente. A partir do batismo. Então não é uma virada de chave. Ó, aqui agora eu vou mudar tudo. Não é. Ali você só vai reconhecer as coisas. Uhum. Entende? Então, para mim, como eu disse, para mim foi uma coisa natural. Sabe? Foi uma hora que eu decidi a batizar, foi assim, ó. Pronto. Simples. Claro. Não estou falando isso aqui como se fosse uma coisa trivial, comum. Uhum. Longe disso. Foi porque, de verdade, eu já vivia a vida da igreja, já vivia aquele processo todo. Então foi uma decisão muito tranquila, muito, muito suave de ser tomada. Uhum. E eu tenho esse conselho para os jovens. Não queira viver a partir do batismo uma nova vida. Já viva antes. E no batismo vai ser uma confissão para todo mundo perceber aquilo que você já é. Aquilo que Deus já fez. Se torna mais fácil, mais leve. Entendi. É igual você fazer uma dieta. Não, segunda-feira eu vou mudar. Cara, a gente sabe que não é tão fácil. De ano novo, né? Não dá, a gente não consegue. Segunda-feira chega, a gente passa para outra. Exatamente. E aí vai. Exatamente. E o senhor já falou aí anteriormente sobre essa virada de chave que teve na sua vida, que foi em 2014, se eu não estou enganado. Foi. Mas como é que foi essa virada de chave? O senhor falou que houve, mas como é que foi? Foi eu tô muito no raso, eu quero mais profundo. Como é que foi essa... Pior que foi o momento que Deus me pegou, Tereza. O meu pai adoeceu e deu câncer no reto. E quando ele adoeceu, meu pai tinha muito medo de morrer. E eu e meu pai tinham uma amizade muito forte. Muito forte. Tanto que o meu apelido aqui pra muita gente era Nandinho do pai. E eu, na época adolescente, cara, meu pai pegava demais no meu pé. Porque eu ficava com raiva disso, né? E eu chegava, ele trabalhava ali no calçadão como sorveteiro, né? A hora que eu chegava no calçadão, ele começava, ô Nandinho do pai! E começava o calçadão inteiro gritar. Eu ia subindo o calçadão com todo mundo me gritando. Porque sabia que eu ficava com raiva daquilo lá. Eu ficava constrangido. Nandinho do pai! E eu, para com isso. Beleza. E aí no ano de 2013, 2012, mais ou menos, meu pai descobriu o câncer no reto. E meu pai tinha muito medo de morrer. Não gostava de conversar sobre essas coisas e tal.
Tá bom, fez o tratamento, teve uma série de coisas, uma série de testemunhos que a gente viveu. Mas no dia 20 de janeiro de 2014, meu pai já estava internado no Hospital Hélio Angotti. Numa situação assim, já muito complicada. Muito difícil mesmo. E quando eu cheguei para visitar o meu pai, para dormir com ele à noite, a minha irmã, a Bárbara, falou assim: Nando, hoje Deus visitou meu pai aqui. Eu falei, como assim? Não, depois ele vai te contar. Aí ela me deu um resumo rápido. Que o pastor José Raimundo tinha ido visitar ele naquela tarde e eles tinham orado. E foi uma oração que Deus visitou o quarto. Tá bom. Quando eu cheguei para visitar, para dormir com meu pai, ele estava deitado na cama assim. Aí eu peguei, sentei do lado, né? E meu pai começou, tava dormindo. De repente meu pai acorda, ele fala assim: Nando, você tá aí? Eu falei, tô aqui, pai. Então tá bom. E dormiu. Passou um tempinho, ele acordou e falou assim comigo: Nando, você tá aí? Eu falei, tô aqui do lado do senhor, pai. Repete comigo: Jesus é bom. E pai, Jesus é bom. Ele dormiu. Passou um tempo, ele veio de novo. Nando, repete comigo: Jesus é bom. E pai, Jesus é bom. Aí ele deitou de novo. Aí ele veio de novo. Nando, repete comigo: Jesus é bom. E pai, Jesus é bom. Aí ali começou o processo onde Deus começou a trabalhar. Porque ele virou para mim e falou assim: eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Ou o que você está falando. Eu falei, como assim, pai? Você cresceu na igreja, você conhece as coisas, mas você está acostumado a falar isso. Você está acostumado a repetir isso. Eu quero que você entenda. Jesus é bom. E pai, Jesus é bom. Ele dormiu de novo. Passou um tempinho, ele veio de novo. Nando, repete: Jesus é bom. E Jesus é bom. Cara, naquele momento ele olhou assim, ó, ele alterou a voz, né? Jogou a voz lá em cima e falou assim: Jesus é bom. Entenda o que você está falando. Você está acostumado a repetir isso. Entende o que você está dizendo? Aí eu... Jesus é bom. Aí de repente a minha tia veio entrando, a Márcia. Eu falei assim: não assusta não, viu? Aí ela falou: o que foi? Meu pai olhou. Ô Márcia, repete comigo: Jesus é bom. Aí ela: o que foi? Eu falei: só fala, só, repete, só vai. Aí ela: Jesus é bom. Ele: Jesus é bom. Mas assim, com ênfase, com vida mesmo, sabe? Jesus é bom. Entendendo realmente o que ele estava falando. Cara, na minha cabeça ali, ó, eu cheguei para viver o maior caos da minha vida. Na minha cabeça, o médico tinha me ligado de tarde. Ele falou assim: olha, o quadro do seu pai é só paliativo. É questão de alguns dias, seu pai apaga. E eu cheguei para visitar o meu pai para ver o caos total, cara. De verdade, o meu coração chegou ali esperando viver o pior cenário possível. Hora que eu cheguei, que eu vi aquilo ali, eu entendi o que o texto da palavra de Deus fala, que há uma paz que excede todo entendimento. Hora que eu cheguei para ver o caos, no caos meu pai estava entregando vida. No momento mais difícil, a gente estava entregando vida. De uma forma que eu cheguei esperando viver uma situação e de noite os enfermeiros estavam indo no quarto para poder brincar. Eu olhei aqui e falei: gente, isso aqui não tem lógica. Isso não faz sentido. Algo de errado não está certo. Exatamente, Nin. E, cara, eu cheguei aqui para viver o caos. Cara, no caos eu tô rindo. Eu tô divertindo. Senhor, não tem lógica. Aí meu pai falou assim: Nando, entende uma coisa. Jesus é bom. Essa semana Deus vai me tirar daqui. Eu entendi: Deus vai curar o senhor, né? Na minha cabeça era assim: essa semana Deus vai me tirar daqui. Eu só quero que você entenda uma coisa. Se tiver bom, Jesus é bom. Se tiver ruim, Jesus é bom. A vida é igual uma roda gigante. Um dia você está aqui, um dia você está embaixo. Isso é para qualquer um. Mas em todo tempo, Jesus é bom. Cara, aquelas palavras mexeu comigo e me transformou de uma forma assim. Eu estava na vida da igreja, servindo, trabalhando normalmente. Só que dali, a partir daquele momento, a vida fez assim, ó, pum, virou. Literalmente virou. Para um entendimento do evangelho que passou a não ser mais romântico, passou a ser prático. Não era aquele evangelho romântico mais. Era prático, literalmente. A hora que eu cheguei, assim, que eu vi aquela situação, eu cheguei para viver o caos e no caos estava entregando vida. Falei: Senhor, tem medo mais não. Vambora.
Cara, e Deus vive. mudou. Só vive. Literalmente. Que interessante, né? Às vezes é nos momentos mais complexos, inesperados, difíceis da nossa vida que Deus trabalha, né? É loucura. É loucura. É a loucura do evangelho. É loucura. É a loucura do evangelho. É louco. E depois dessa virada de chave, você virou auxiliar de jovens? Ou não, você já era nessa época? Não, que o quê, filho? Teve muito caminho. Depois dessa época aí que o pau cantou. Então, depois dessa época o pau cantou. Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Que tem uma pessoa na mesa que ela praticava pregação com os ursinhos. Você já praticou pregação com os ursinhos? Com os ursinhos, não. A primeira vez. Até porque eu não tinha como ser pregador. Por quê? Como que você tem um pregador gago? Não, mas é hoje. Não, eu sou gago até hoje, filho. Mas o Espírito Santo vai conduzindo, né? Exatamente. Mas, então como é que foi sua primeira pregação? Cara, tremendo até igual vara verde, filho. Foi a primeira vez que eu preguei, eu não lembro em qual bairro que foi. Mas e o medo de no meio da pregação travar? Porque na época do ensino médio, eu ia apresentar algum trabalho... Travava tudo. Travava. Teve uma vez eu estava lá no Quintiliano. Teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho e travou. Um amigo meu da época chama Carlão. Hoje ele é jornalista lá em São Paulo. Jornalista esportivo. A hora que eu fui apresentar, assim, eu travei, ele me deu um tapa nas costas, assim, ó. Vai, fala! Eu falei, travou, não sai. Não vai. Aí a primeira vez que eu fui pregar, Tetê, não saía. Aliás, não saía não, desculpa. Eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa. Cara, eu não sei explicar. Eu acho que é algo natural também. Bruninho, eu não sei explicar. A hora que eu tô pregando, eu não gaguejo. Porque Agora, pra ursinho eu nunca preguei. Já devo ter pregado. Eu já preguei no meio do mato, dirigindo, sozinho. Cara, você vai treinando, vezes? Né? Não, sozinho no meio assim no carro, né? Dirigindo. Receba! Isso aí já até hoje tem hoje. Isso aí até hoje. Mas é interessante, porque a primeira vez que eu levei a palavra foi lá no C3. Lá no C3, uma quinta-feira. E foi uma bênção, que eu lembro. O Caio foi e falou, por que você não prega? Eu falei, então tá bom, vamos lá. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse trem? E a palavra, o que eu vou levar, né? Chega em casa, vamos estudar, vamos ler. Faz o esboço. Faz o esboço. Aí eu preguei em cima de João 3. Acho que a primeira de todas, mas não João 3,16, e sim o encontro de Nicodemos com Jesus. Sim. Que eu tava muito na época de ter realmente esse verdadeiro encontro, a virada de chave e tal. E fiquei uma semana estudando em casa. Chegava em casa do trabalho, ia pregar. Ia pregar pra mim mesmo, né? Lendo... Vendo, não, mas isso encaixa com uma passagem lá de sei da onde, que é bom trazer e tal. Chega na hora. Só. Só do Senhor capaz dos irmãos. É tipo isso aí. Mas é muito doido, cara. É uma sensação, é um negócio só vivendo. E que você nunca perca isso. Não, mas realmente é algo sinistro. Coloca aqui que é tenso. É pesado. Mas por que é tenso? Tem a responsabilidade. Exatamente. De você levar a palavra. Exatamente. É muito grande, mano. Cara, naquele momento ali você tá alimentando a noiva de Cristo. E aí você tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que você tá dizendo. Muito grande. Muito grande. Você tá alimentando a noiva. Mas se você falar algo de errado, e aí? Sim, se você não for preparado realmente, não for conduzido pelo Espírito Santo, é algo que isso traz medo pra gente. Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que não? Será que isso é do Espírito Santo mesmo? Cara, eu vou te dizer assim, isso aí a gente tem que ter os dois lados. Isso aí. Vamos supor que a gente vai ter esse momento de pregar na igreja. Quando a gente tá pregando na igreja, a gente tem uma base pastoral atrás. Você tem um peso ali junto com você. Por exemplo, já aconteceu de eu estar pregando aqui na sede. E aí eu tô ali pregando e tal, e faz uma citação errada.
e faz alguma coisa que não está tão ajustado. Já aconteceu comigo de na hora o pastor Erasmino falar atrás. Ó, tal coisa. Então assim, isso eu já falei para ele, falei, pastor, eu gosto disso. Eu não acho ruim, de verdade. É bom. Porque significa que está cuidando, que está orientando. Então quando a gente, assim, claro que você não põe qualquer pessoa para poder pregar. Então quando você chama, porque você já tem, você já conhece, você sabe quem é, passa por um filtro. Crivo, né? Exatamente. E quando você está ali, tem pessoas que estão ali para poder te auxiliar. Por exemplo, eu fui, esses tempos atrás, eu preguei aqui na igreja, e no meio da pregação eu fui falar sobre Ezequias. E o profeta que eu falei o profeta Samuel. Quando Ezequias adoece, e Deus fala com Samuel. Aí na hora o Jonas falou assim, não é Samuel, é Isaías. Eu falei, ô irmãos, é verdade. Então assim, quando você prega aqui, você tem gente que está junto com você, que vai te auxiliar. Então assim, você pode cometer algum deslize? Claro, sem dúvida alguma. Mas você tem gente ali que vai poder falar assim, peraí, ó, corrige aqui, faz assim, faz dessa forma. Aqui na igreja mesmo tem alguns irmãos que sempre ajudam. O pastor Eliel, por exemplo. Direto ele fala assim, ó, tal coisa, usa tal expressão, fala dessa forma, cuidado com essa tonalidade. Ele vai ensinando, né? Exatamente. Pastor Arasmindo mesmo direto, ele, olha, conta algum exemplo, faz assim, faz dessa forma. Então a gente é cuidado. Porque a gente pode cometer. Eu já cometi erro de falar alguma coisa que não deve. Né? Só que a gente tem essa estrutura. Interessante. Como a gente já tá falando sobre essa área, né? Eu acho que é uma coisa que praticamente todos os adolescentes, todos os jovens, assim, têm muita dúvida sobre o que é o chamado. Né? Que a gente vai parar pra pensar e a gente fala, pera, mas o que é isso? Como que eu descubro o meu chamado? Como que eu vou saber se eu tô preparado ou não? Como que é isso? Como que eu exerço o meu chamado? Rapaz, essa pergunta ela é desafiadora. Para mim, tem um texto que resolve toda essa questão. É Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Como que eu vou descobrir qual que é o meu chamado? O que fala aqui dentro? Qual que é a impressão que tem aqui dentro? Quando eu estou na vida da igreja, eu me disponho a fazer o quê? Ah, não sei, de repente eu estou na portaria ali. Do nada eu estou mexendo com as crianças. Pare e observa aquilo que você faz. Pare e observa aquilo que você fala. Entende? Tem momentos na vida que a gente para pensar tanto qual que vai ser o meu chamado, como que eu vou descobrir. Para que Deus me chamou? O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? O seu chamado está ali. Todo o resto Deus vai desenvolvendo ao longo da vida. Ao longo da vida. Mas o que você faz hoje? O seu coração, vamos usar essa expressão, embora a Bíblia fale que o coração é enganoso, mas ele te leva para onde? Para onde que ele te leva? Você tem que estar sensível a isso, entender as impressões que você tem no seu coração. O que o texto fala? É Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Como que eu vou descobrir o meu chamado? O seu coração, ele te leva para onde? Parte do querer, parte da vontade. Eu gosto do quê? A gente sabe. Se você parar para ouvir, você sabe. Você sabe. Só que a gente, muitas vezes, na vida da igreja, a gente pode querer assim, mas o chamado é só ser um pregador, ser um missionário, ser... Enfim, coloca algumas coisas. Mas, cara, talvez Deus te chamou para formar pessoas. Talvez Deus te chamou para exercer cuidado sobre alguém. E aquilo ali pode ser temporário. O chamado, ele muda. Em um momento, eu estava liderando um negócio de fotos. Depois eu mudei para auxiliar de jovens. Hoje eu estou como coordenador. Sexta-feira eu vou estar como diácono. Hoje eu estou aqui como coordenador de jovens. Ou seja, ele é muito dinâmico nas coisas. Eu ouvi uma pregação uma vez que aquilo mexeu muito comigo, do pastor Lucinho. Ele disse assim, pega o martelo, Capitão América.
Isso, eu achei tão interessante essa analogia, porque é verdade. Não fica fixo, não fica preso a uma coisa só. O Espírito Santo ele vai te desenvolvendo em todas as áreas da vida. Ele não vai te colocar só pregador, só evangelista, só multimídia, só diaconato, só auxiliar de jovens. Ele vai te desenvolvendo em todas as áreas da vida. Ele é completo em tudo. Então, como que eu descubro o meu chamado? Basicamente, escutando aquilo que está aqui dentro e se envolvendo com gente. O que Tudo passa por se envolver com pessoas. Não tem outra forma de descobrir o meu chamado se eu não me dispor a me envolver com pessoas. Nossa. Só vivendo. Só vivendo. Essa é a marca desse podcast. É viver, Juninho. É viver. É viver, cara. É viver. E o interessante você fala uma coisa que a gente já conversou antes. Que a igreja, ela é uma das maiores instituições de ensino. Não só do evangelho. Mas formadora, né, de caráter, de profissionais. E que a gente aprende tudo. Desde falar um versículo lá na frente pra gente poder apresentar um trabalho na escola. Ou falar em uma reunião no trabalho. Então, acho que a igreja tem esse papel, né, fundamental, tanto como noiva de Cristo, quanto na sociedade, né, que ela molda a gente para o ambiente lá de fora. Cara, um dia eu estava conversando com um colega nosso, chama Lauro, já até faleceu, era muito amigo do meu tio, na verdade, do Romero. E a gente conversando numa mesa. E ele falou assim, o que você faz na vida da igreja? Naquele dia, Tete, eu falei assim, eu dou aula de escola dominical, auxilio jovens. Ele falou assim, mas isso está no seu currículo? Currículo que eu digo para apresentar para as empresas mesmo. Eu falei, não, isso eu desenvolvo na vida da igreja. Ele falou, não, isso te forma como profissional. Eu falei, Lauro, como assim? Ele falou assim, cara, só que isso estava vindo de alguém que foi executivo de grandes empresas. A hora que eu ouvi isso de um executivo de empresa, eu falei, o quê? Agora. Na vida da igreja, o que a gente é desenvolvido é muito grande. É muito grande. Só que entra naquilo que meu pai me falou, você está acostumado com isso aqui, então você passa meio que batido muitas vezes. Cara, você é um professor de escola dominical, você está aprendendo a ser professor. Se você for colocado no mundo de fora, no mundo secular, né, como costuma dizer, cara, você vai saber dar aula, porque você já dá aula aqui. Você lidera, auxiliar aqui de jovens. Cara, quando você for para a empresa, você vai saber trabalhar com pessoas. Você vai saber liderar uma equipe. Sempre. A TT canta, está auxiliando com os adolescentes. Quando coloca ela em público na empresa, no lugar que trabalha, você vai ter total facilidade de comunicação. A igreja desenvolve a gente. Só que a gente está tão acostumado que você não percebe. Só que a gente é totalmente assim, treinado desde que é menino, desde que é criança, a ser desenvolvido o tempo todo. A vida da igreja é muito grande, é muito rico o que a gente tem aqui. Eu percebi isso quando estava na faculdade. Já até compartilhei isso algumas vezes. Eu tive uma aula numa semana que aquilo mexeu muito comigo. Eu tive filosofia, sociologia, antropologia e psicologia. Tudo assim, quinta e sexta-feira. Então eu estava muito cheio daquilo ali. Beleza, só que eu estava questionando tudo. Os porquês. Por quê? Tá igual menino pequeno. É tipo isso. Por quê? É tipo isso aí. E eu peguei e fui num culto no Santa Maria. Um irmão muito simples, cara. Muito simples mesmo. Chegando na igreja de bicicleta. Ele foi pregar nesse dia. Cara, ele não conjugava o verbo. Não tinha aquela estética na fala. Não tinha, Juninho. Ele pregou simples, mas ele disse a mesma coisa que os meus professores disseram na faculdade naquela semana. A pregação parece que foi uma pregação de sociologia e de antropologia. Só que a profundidade que ele falou, com menos tempo, abordando um assunto muito mais profundo, eu falei, gente, o que eu tenho na vida da igreja, quando eu comparo com a faculdade, quando eu comparo com o do mundo se torna muito raso. O que eu recebo na vida da igreja desde pequeno, quando eu comparo, não dá para comparar, não. É raso. Realmente, é raso. Ué.
Só que a gente tá acostumado. Agora, se você está aqui na vida da igreja sendo treinado, sai para fora. Se dispõe a fazer numa empresa o que você faz aqui. Cara, você vai falar assim, mas isso aqui é fácil. Ué, tá moleza demais, estranho. A gente é treinado desde criança aqui. Tem coisas que realmente a gente vive aqui, você vai pro mundo lá fora e o pessoal que quebra a cabeça com isso, a gente fala, não, gente. É só isso aqui. Faz assim. É só isso aqui. A igreja forma pessoas. É aquele negócio, né, que você geralmente fala, né? O evangelho é simples. O evangelho é simples. Não, simplista. Simplista ele não é, não. Não. Simplista, raso, ele não é. Esse dia pra trás, não, né? Ano passado eu tava desempregado e fui fazer várias entrevistas de emprego. Uhum. Eu cheguei em uma delas, que a entrevistadora, ela perguntou, você vai na igreja? O que você faz no seu tempo livre? Eu falei, eu vou à igreja e tal. Ela começou a perguntar mais. E você faz o que lá? Sou líder de jovens, trabalho com isso, aquilo, toco. E foi perguntando, entendendo, né, os cargos daqui de dentro que eu tinha. Uhum. Então, muitas das vezes a gente pensa que, às vezes até mesmo para um adolescente que tá naquela época de rebelde, né, fala assim, pra que eu vou pra igreja? Aqui te forma. Aqui te forma. De uma maneira que lá fora não existe. Exatamente. Não tem. Cara, reconhece o que tem aqui. Talvez quando a gente é mais novo, você não reconhece. Mas quando você passa ali de uma certa idade, um tempo, você começa a perceber que aqui dentro você é formado muito. Muito. Em todas as áreas que você imaginar. A formação que a gente recebe na igreja, Jesus do céu, é grande. E a facilidade que a gente tem depois. Exatamente. E põe no currículo. Põe no currículo. O que você faz? Sou auxiliar de jovens, sou líder de jovens. Pode colocar no seu currículo. Em quantidade X de jovens. O cara, de coração, pode colocar isso no seu currículo. Porque você exerce isso aqui dentro. Pô, a gente pensa que é algo simples. Não é. Liderar jovem é complicado demais, você tá doido. Te desenvolve, mas é muito. Desenvolve muito. Desenvolve. E já que a gente tá falando de jovens aqui, na tua época, pra nossa agora, nossa, chamou de velho. Chamou. Não, Chamou. Senti a pressão. Chamou. A gente tá aí na diferença de idade pouca. Você pra mim e eu pra Ana Tereza. Então a gente tem algumas gerações aí. Mas tem diferença? Tem. Muita. Você vê alguma diferença? Muita. Gritante? Muita. Qual? A comunicação, a distância entre pessoas. Isso que eu vejo muito isso para mim é muito nítido. Na nossa época não tinha, por exemplo, não era tão forte, né, o WhatsApp. Era o MSN. Eu lembro. Orkut. Eu tinha. Então. Na hora que chamava atenção, tremia tudo. Vibrando, né? Exatamente. Cara, então tudo que a gente fazia era pessoalmente. Então você tinha muito mais contato físico. A quantidade de informação em relação a contato era menor. Hoje em dia eu vejo assim, o pessoal se encontrando menos. Por exemplo, antigamente você ia fazer uma caravana, vai ter o congresso em Frutal. Cara, só avisava, vai ter o congresso em Frutal. Era 1 hora encher o ônibus. Hoje em dia, cara... Um mês pra encher o ônibus. Que às vezes nem enche. E uma luta para poder encher o ônibus. Então a principal diferença que eu vejo hoje é menos contato físico. Sabe? É uma característica do tempo e tal, sem dúvida alguma. A gente vai falar das gerações. Não quero nem entrar nisso porque não é uma área que eu domino, mas... A principal diferença que eu vejo é essa, uma menos contato físico, sabe? Claro, tem várias outras diferenças, mas essa para mim, assim, é a mais forte, sabe? Por exemplo, eu lembro direitinho que a gente ia muito na casa uns dos outros, tava na igreja praticamente de segunda a segunda, saía para fazer as coisas junto. Claro, era uma outra realidade de tempo, de cidade, de tudo. Mas essa característica de menos contato físico, eu percebo hoje em dia. É uma coisa que eu falo, olha, na nossa época era mais próximo.
Parece que era mais junto. Uhum. Entende? Era a proximidade, né? Era. Que é sempre bom ter alguém do nosso lado, assim, pra quando a gente tá mais Momentos bons. mais fraco, na fé ali. Alguém chega, não, vambora. Exatamente, exato. Já trocou de roupa? Vamos pra Exatamente. igreja, Não, vamos? não vou, não tô nem te perguntando, não, filho. vai. Vambora, senão você vai arrastado. Como é que você faz isso pelo WhatsApp? Ô, vamos pra igreja? Ah, hoje eu não vou, não. Vambora, velho, vambora. Exatamente. Ao mesmo tempo que é muito prático, te distancia. Você tem contato o tempo todo, mas você não tem contato mesmo. Uhum. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade em rede social, assim. Eu prefiro o tete-a-tete, o pessoal mesmo. Uhum. Que eu prefiro. Cara a cara, o cara a cara. Eu prefiro. É bom. Ficar mandando figurinha no WhatsApp. É bom, claro, sem Você dúvida se alguma. diverte, É mais prático, mas eu prefiro aquele negócio mais junto. Tô precisando conversar com você, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa, vamos almoçar junto. Ah, mas chamar crente pra comer, aí você... Nossa. Mas secreta, é lógico, né? isso tem que ser estratégico, né? Estratégia. Quero ver recusar. Ah, não recusa. Não Quero tem ver. um que recusa. No final do culto, gente, vamos comer? Vamos sair pra comer? Vamos comer um lanche? Vamos sair pra comer um lanche? Pensa. Ah, isso aí é tudo estratégia do grego. Tô te falando. Agora. Mas a proximidade, realmente, corporal, a gente falando físico, é muito importante pro cristão. Isso é necessário. É necessário. Isso é necessário. Porque eu sozinho não sou igreja. Não, você é templo aí. Eu sozinho não sou igreja. Então, realmente, eu preciso vir aqui à igreja e congregar. E é na comunhão que você recebe vida. É na comunhão. Salmo 133, 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. É na comunhão que você recebe vida. Sozinho. Comunhão é o combustível ali, né? Exatamente. É na comunhão que você é confrontado. É na comunhão que você cresce. É na comunhão que você se desenvolve. Sozinho, cara, quem vai te confrontar? E é sempre bom ter um amigo para te confrontar. Uhum. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia. O evangelho, ele te confronta. Ele nunca te afronta. Mas ele te confronta. E o amigo, ele te confronta. Ele não te afronta. Mas ele te confronta. É interessante. Porque, geralmente, essas nossas gerações, né? Eu falo até a minha, Ana Tereza, que eu vejo alguns adolescentes jovens. E minha Ana Tereza. Você tá um tempo na frente. Não, eu falo você gerações. Tá falando de mim, eu vou falar você, falei rapaz. no plural, cara. Ó, gente, eu brinco assim, porque tem liberdade com ele, tá? Falei no plural, cara, gerações. Mas, eu falo assim, por exemplo, tem alguns jovens que interagem com outros jovens por quesito, vamos jogar aqui, afinidade. Sim. Eu tenho mais afinidade com tal pessoa, porque ela não me afronta. Uhum. Ela não confronta comigo. Ela, oi, tudo bem? Passa a mão na cabeça. Mas acho que alguns têm medo realmente de ter aquele amigo que bate de frente. Falou. Só que, se você tiver medo disso, saiba que você também não é amigo, né? Você também não é amigo. Se você não aceita ser confrontado, é porque não confronta. Aí é um lugar de imaturidade. Eu confesso que levei anos para entender isso. Levei anos para poder compreender isso. Quem não aceita ser confrontado também não confronta. Aí é um lugar perigoso. E onde tem verdade, tem verdade. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara, e levei muito tempo para aprender isso. Sabe? De coração. E digo isso assim, abertamente. A verdade sem amor, ela machuca. Mas o amor sem verdade é manipulação. Você pode dizer o que você quiser. Se você disser em amor, você vai saber o tempo, você vai saber o momento, você vai saber o como, o formato, a forma de falar. Você pode falar tudo que você quiser. Se você disser em amor,
Você vai saber todo a forma certinha de falar. Mas se você falar amor sem... Se você disser a verdade sem amor, você machuca. Você fere. Você afronta, você não confronta. Mas se você disser o amor sem a verdade, é manipulação. E Deus não deu autoridade para ninguém manipular ninguém. Lá no Gênesis, Deus diz assim a Abraão: dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre a terra. Mas ele não disse para Adão dominar sobre outro ser humano. Deus nunca deu autonomia para um ser humano dominar sobre outro. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade quando alguém chega e fala assim: porque a gente vai desenvolver influência sobre tal lugar. Cara, influência fala de domínio. Quando eu falo que eu vou desenvolver influência, fala que eu vou fazer alguma coisa proposital para poder ter um objetivo sobre pessoas. Cara, Jesus não desenvolvia influência. Jesus desenvolvia inspiração. Você pode perceber. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, a palavra é essa. Se vocês quiserem vir comigo, o que Pedro fala? Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não, mas vocês têm liberdade para poder ir. Não, mas eu não quero, eu quero estar com o Senhor, mas as suas palavras é dura. Tá, mas... É com amor. É com amor. Exatamente, é com amor. É um conselho que transforma, né? É um conselho que Todo transforma. Que tem amor Tetê. transforma. Exatamente. É Exatamente. que a gente tá falando de Bíblia, né? Ali entramos em Bíblia. Qual que é o personagem favorito do senhor? Vixe, agora você me apertou. Agora me Sem me apertou. abraçar. Apertou sem me abraçar. Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele tem uma personalidade muito pesada. Que lembra, nós vamos tirar Jesus de... Vamos tirar. Porque Jesus é o Vamos tirar. principal. Exatamente. Ele é o centro Ele é de o tudo. centro. Mas Paulo, porque Paulo tem uma personalidade que ele é transformada. E Paulo tem uma coisa que ele me chama muito a atenção quando ele diz que... Quando ele se apresenta, quando ele coloca quem ele era, né? Uhum. Segundo a lei, fui fariseu. Ele vai se apresentando ali todo aquele rol de coisas que ele tinha. Até que ele chega num lugar que ele fala assim: mas tudo isso, quando eu conheci a Cristo, para mim se tornou desinteressante. Ele usa a expressão se tornou como esterco. Então, assim, um personagem que me chama a atenção é Paulo. Sabe? Porque ele desenvolveu tudo. A capacidade intelectual, espiritual, ele desenvolveu tudo. Mas quando ele conheceu a Cristo, tudo aquilo que ele tinha, e ele era, se a gente coloca uma expressão para hoje, uma gíria, Paulo era o cara. Era o cara. Mas ele chegou no lugar que ele disse, tudo aquilo se tornou desinteressante. Sabe? Aquilo que eu tinha de quando eu conheci a Cristo, não. Se tornou esterco. Cara, olha que lugar que esse cara chega. Olha que lugar, que ambiente que ele chega. De dizer, para mim o viver é Cristo. É o mais profundo que assim, fora Cristo, que para mim que mexe. É um lugar de maturidade que vai sendo construído e desenvolvido que é muito, muito forte, é muito profundo. Maturidade e dependência, né? Maturidade e dependência. Ele se põe num lugar onde ele não consegue viver sem Deus. Exatamente, não dá. Não dá. Ele fala, olha, para mim agora viver é Cristo. Eu queria tá lá com ele, mas eu preciso estar aqui. Eu preciso trilhar minha trajetória aqui. Não, olha a hora que ele chega a dizer, eu sei estar rico, eu sei estar pobre, eu sei estar com fome, eu sei estar com muita comida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tipo assim, cara, independente de como eu tô aqui, eu sei quem me sustenta. Olha o nível que esse cara chega. Olha a profundidade de conhecimento que ele chega. Quando ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 8 ou 12, não me falha a memória agora, que ele fala, qual seja a altura, a profundidade. Quando ele vai falar sobre o amor de Deus, ele chega num raciocínio tão profundo sobre Deus que ele fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus. O que pode te separar? Nada. Cara, olha o que esse cara viveu com Deus. Para mim é Paulo. Olha que interessante. O senhor citou meu versículo favorito. Meu versículo favorito, 8:12. 8:12. Romanos 8:12. Falando de versículo favorito.
Qual que seria o Romanos 12, 2. 12, Aí não tem a menor dúvida. Você já citou, né? Aí não tem como. Não tem como. Cita ele pra nós aí. Posso citar a partir do 1? Pode. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Isso aqui que nós tá fazendo com você, essas perguntinhas meio com a dinâmica. Uhum. Nós tá coletando essas informações, né? Para também o pessoal de casa, os jovens nossos aqui, tanto da Umadu ou de fora que estejam nos assistindo, entenderem um pouco mais da Bíblia também, saberem, né? Mais sobre os personagens, esses heróis da fé, sobre Cristo. E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu já sei a resposta. Mas e o livro favorito da Bíblia? Livro favorito da Bíblia? Romanos. Romanos. O cara tá só em Romanos, tá no livro favorito. Ah, mas o Romanos ele resume muita coisa. Ali é um compêndio. É um compêndio. Romanos pra mim. E a história favorita? A história favorita? Vixe, agora vocês me apertou. Não sei. Aquela que mais chama atenção, que você fala, cara, como? Estevão. Interessante. Estevão. Porque ele viu aquilo que ele falava. Ele falava de Jesus. Quando ele vai morrer, ele viu a palavra. Para mim é Estevão. Ele viu aquilo que ele dizia. Eu não esperava. Eu não esperava essa resposta. Estevão. Ele viu aquilo que ele dizia. Você imagina a gente tá aqui falando de Jesus. De repente eu vejo ele. Pá, eu tô vendo aquilo que eu digo. Sentado à direita de Deus. Nossa. É um negócio... Para mim é Estevão. Se você falasse assim, Jesus, eu queria ver o senhor, então tá aqui, tô aqui. Não. Ele tá sendo apedrejado, ele olha pro céu. Não, eu falo assim, imagina se a gente tivesse esse contato, né? Cara, você imagina, Jesus tá sentado. Tá sentado ali. De repente, Estevão olha, a Bíblia fala que Jesus se põe de pé para olhar. E ele viu aquilo que ele dizia. Forte. É forte. Que a gente chega a esse lugar de ver aquilo que você diz. O Adam falou agora há pouco. Aqui a gente estava conversando aqui, ó. Hoje o Adam está vivendo aquilo que ele pediu em oração. Em relação Nós aqui. todos aqui. Sim. Exatamente. Senhor, eu quero um computador assim, tal. Era um estúdio desse jeito, assim. Todo planejado, com essa iluminação. Exatamente. Você está vivendo aquilo que você tinha aqui, ó. E acho que eu falo por mim também, né? Quando a gente começou isso aqui, a construção do estúdio, lá no comecinho, a gente não imaginava que ia ser tão grande dessa forma. Né? Deus fez muito mais por nós do que a gente imaginava. E pro final, Nando, já finalizando o nosso podcast aqui, qual conselho, mensagem você deixaria para os nossos jovens hoje? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Vamos lá. Olha como é a situação que está a minha Bíblia. Gênesis capítulo 1. Isso mostra que está usando. Graças a Deus. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi à tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra
e produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi à tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 14. Presta atenção. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Primeiro dia, o que Deus cria? A luz. Mas é só no quarto dia que Deus cria o sol e a lua. A referência que a gente tem de luz hoje, o que é? É o sol. Então, que luz é essa que Deus cria? Que luz é essa? Que luz é essa que Deus cria? Eu não sei. Mas aqui para mim fala da luz do entendimento. Não há compatibilidade entre luz e trevas. Onde a luz chega, a treva sai. Então, se Deus cria a luz, mas o referencial é o sol, que luz é essa que Deus cria? Eu não tenho resposta. Eu não sei qual é. Mas eu sei que a luz aqui, para mim, é o entendimento de todas as coisas. E o entendimento de todas as coisas, como a gente disse lá atrás, quando Paulo diz, o entendimento de todas as coisas é Cristo. Eu só vou conhecer todas as coisas, eu só vou entender todas as coisas quando eu conhecer a Cristo. Não tem outra forma de conhecer, de entender, se não conhecer a Cristo. Tem uma história que me chama muito a atenção. Gênesis capítulo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que a gente vê aqui hoje, tudo que é matéria, que é palpável, tudo que eu toco, um dia foi gerado aqui. Então, tudo aquilo que eu vejo aqui, foi gerado aqui primeiro. O evangelho, ele acontece aqui, na consciência. Quando a minha consciência é tocada e pegada por Deus e transformada, santificada, cara, tudo aquilo que é aqui sai através da palavra. Então, qual conselho eu deixo? Ou o que eu posso dizer aos jovens? Tenha a consciência formada, forjada por Cristo. Se entregue a Cristo. Ele forja em nós o que é necessário. A Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, enquanto a gente está aqui, nós somos uma boa obra que o Espírito Santo investiu e está trabalhando. Mas há uma necessidade, uma interação nossa com o Espírito Santo. Eu preciso orar e dizer, Senhor, forma em mim o que o Senhor me criou para ser. Forma em mim o caráter de Cristo. Já errei, já tomei decisão equivocada, já fiz coisa que eu não queria. Mas forma em mim o caráter de Cristo. Forma. E orar é perigoso, viu? Orar é perigoso. Orar é perigoso. Cuidado. Porque Deus ouve aquilo que a gente fala em oração. É o conselho que eu daria, cara. É o que eu diria. Então, finalizando o nosso primeiro podcast aqui. Muito obrigado, Nando, pela sua participação. Foi um começo excelente, né, na nossa trajetória aqui como podcast. Começamos com o pé direito. Então, muito obrigado pela sua presença. Você que está aí em casa assistindo a gente, curte, comenta, compartilha com alguém, compartilha com seu amigo, para que o evangelho possa alcançar mais e mais vidas. Que Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever, hein? Abraço, gente. Obrigado pela honra de participar aqui com vocês. Tá? Deus abençoe a galerinha da Umadu.